VET! Bem-vindo ao Descomplicando a Cirurgia VET. Eu me chamo Janaína Portugal, sou a fundadora desse canal e estou aqui disposta a ajudar você, clínico plantonista, a melhorar e a descomplicar a cirurgia para você. Nesse vídeo de hoje eu quero te contar o que eu aprendi em 5 anos como cirurgiã. Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Lá no Instagram, se você ainda não me segue no Instagram, corre lá, @Descomplicando a Cirurgia VET, me segue lá que eu posto diariamente vários conteúdos sobre o mundo da cirurgia e principalmente do ambulatório cirúrgico. Então, VET, eu resolvi fazer esse vídeo porque me pedem muito lá no Instagram para eu contar sobre a minha carreira, como eu me tornei cirurgiã, como é o caminho para os seguidores se tornarem cirurgiões também. Então eu resolvi criar esse vídeo para você aprender um pouquinho mais e quem sabe até mesmo te inspirar, tá? Primeiro de tudo, o que é ser cirurgião, né? A forma lá que tá lá no dicionário, cirurgião é o quê? Cirurgião é o profissional da medicina que faz cirurgia. Mas muito mais do que isso, velho. Ser cirurgião não é só o veterinário, o médico que faz cirurgia. A cirurgia, ela começa muito antes de entrar no bloco cirúrgico, tá? Então, o veterinário cirurgião, ele é responsável por todo o acompanhamento pré-operatório, então a análise desse paciente, a análise dos exames, se tem todos os exames necessários para que aquele paciente passe por um procedimento cirúrgico, se os exames estão bons, a avaliação clínica cirúrgica daquela patologia que o paciente apresenta, tá? Então, isso tudo faz parte da cirurgia também. Esse conhecimento é extremamente importante. Eu diria até que talvez mais importante do que a própria técnica cirúrgica em si. Por quê? Porque a técnica cirúrgica, ela tá lá no livro. Tá aqui, ó. Se eu abrir aqui, eu vejo toda a técnica cirúrgica que eu posso fazer. Mas esse conhecimento, essa avaliação pré-operatória, ela tem que ser feita e tem que ser feita de uma forma cautelosa, tá, VET? Quando a gente está na faculdade e pensa em trabalhar com cirurgia, normalmente a gente quer trabalhar com cirurgia por quê? Porque eu não gosto de ter contato com o tutor, não. Não quero falar com o tutor, não quero ficar só lá dentro do centro cirúrgico, operando todo mundo, fazendo minhas cirurgias, sem me preocupar com o tutor, não quero fazer clínica. Tá errado, VET. Você vai ter que lidar com o tutor desse paciente, sinto te falar, tá? Mas por que eu te falo isso? Antes da cirurgia, tem toda uma preparação, VET. Não é só chegar no centro cirúrgico, tá lá tudo arrumadinho, vamos operar, pronto, acabou e vamos embora, tá bom? Além disso, o cirurgião, ele também vai ser responsável pelo quê? Pelo acompanhamento pós-operatório desse paciente, tá? Então, por exemplo, se é uma cirurgia reconstrutiva, esse paciente ele vai ter que ser acompanhado aí por uns 15 dias, mais ou menos, até tirar os pontos. E são feitas diversas revisões e o cirurgião ele é responsável por fazer esse acompanhamento, verificar se a ferida está cicatrizando da forma correta, se não está ocorrendo nenhuma descência de pontos, se o retalho ou o enxerto não está necrosando, se vai precisar ter uma reintervenção cirúrgica, se rompeu algum ponto eu posso tratar por segunda intenção, tá, VET? Então, isso tudo é da competência do cirurgião também, tá bom? Então, o cirurgião vai ser aquele médico que vai ser responsável por todo o atendimento pré-operatório do paciente, por tudo que acontece dentro do bloco cirúrgico com o paciente ali no momento da cirurgia, tá? Na parte cirúrgica, não na parte anestésica, essa parte é com o anestesista, e todo o acompanhamento pós-operatório. Então, eu diria o quê? Se você quer ter o mínimo contato possível com o tutor, vai para anestesia, tá? Vai para anestesia, e normalmente você só encontra com o dono do cachorro na hora que você chega para fazer a cirurgia, e aí você bate um papinho com ele rápido, na hora de liberar só dá as recomendações lá de alimentação, tudo mais, e vai embora, tá? Mas o cirurgião não é assim.
Você vai ter que ter contato com esse tutor sim, e normalmente dependendo por um grande período, tá bom? Agora que a gente falou sobre o que é ser um cirurgião, né? Eu quero te falar as principais características que você tem que ter se você quiser se tornar um cirurgião. Porque ser cirurgião não é simplesmente ir lá, realizar uma técnica que está no livro, que você viu 10 minutos antes da cirurgia e pronto, acabou, foi embora. Não, tá? Não é qualquer um que pode se tornar cirurgião, tá, Vete? Realmente, existem algumas características pessoais que, se a pessoa tiver, vão ser assim essenciais e fundamentais para que aquela pessoa se torne, para que aquele veterinário se torne um bom cirurgião, tá? Uma dessas características é que a pessoa seja estudiosa, seja comprometida, porque a cirurgia, literalmente, você está com a vida do seu paciente ali nas mãos, tá? Então é muito importante que você seja estudioso, seja comprometido com o aprendizado, com a atualização, porque a medicina ela muda o tempo todo. Então você tem que estar em constante evolução. Para quê? Para não ficar ultrapassado, para não errar, para não cometer erros. Um bom cirurgião ele tem que estar em constante aprendizado, constante estudo, constante evolução. Uma segunda característica de um bom cirurgião é que seja uma pessoa que saiba manter a calma, tá? Intercorrências acontecem, Vete, e não importa se você residente do primeiro ano que está lá fazendo a sua primeira cirurgia, ou se você é um cirurgião que tem aí 10, 15, 20 anos de carreira. Intercorrências acontecem, ninguém está livre de sofrer com intercorrências, Vete. E não adianta você se desesperar, não adianta ficar nervoso, ai meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Tá sangrando, eu não sei o que fazer, ele vai morrer. Vai morrer se você ficar desesperado, não é você que tem que estar desesperado, você tem que manter a calma, tá? E eu nem sempre fui tranquila não, tá, Vete? Minha primeira vez que eu tive que catar um coto que tava sangrando foi quando eu fui residente, quando eu era R2, segundo ano, e a minha R1 perdeu um coto. E aí quem tinha que resolver o problema? Eu, porque eu era mais experiente ali no lugar. Só que eu nunca tinha pego um coto sem a minha R2. E naquele momento eu me vi assim, caraca, sou eu que tenho que resolver esse pepino agora. Eu que tenho que resolver esse pepino. O que eu faço? E aí eu fiquei nervosa. Fiquei nervosa. Óbvio que eu fiquei nervosa. Pra caramba. Mas eu consegui. E por que eu consegui? Primeiro, lembra a característica de ser estudioso? Eu sabia a técnica. Eu sabia o que tinha que ser feito pra achar um coto. Eu sabia a anatomia, tá? Tem um vídeo que vai aparecer aqui, onde eu falo os principais pontos para você fazer uma SH perfeita, tá? E lá eu falo como você pode conter uma hemorragia no SH. Assiste lá, que vai ser enriquecedor. Então, Vete, eu nem sempre fui calma, eu fui adquirindo essa tranquilidade com o tempo. Por quê? Eu fui vendo que eu sabia o que tinha que ser feito naquele momento. E eu não fiquei desesperada, não fiquei nervosa, não entrei em pânico. Com o tempo eu fui me adaptando. E hoje em dia, se eu perco um coto, se um nó afrouxa, se é uma cadela muito gorda, se acontece alguma intercorrência e ocorre sangramento ali no coto ovariano, eu não fico mais nervosa. Eu sei o que tem que ser feito. Eu vou lá, termino de tirar o útero, procuro. E o mais importante, eu sei que esse animal não vai morrer em 2 segundos, tá? Dá tempo da gente fazer as coisas. Se a gente mantém a calma, a gente faz o que tem que ser feito de forma mais correta. Se a gente se desespera, a gente erra, a gente fica mais propício ao erro. Por quê? Porque a gente não pensa de forma racional, a gente não pensa no que tem que ser feito, tá bom? Então, o cirurgião ele tem que ser uma pessoa que saiba manter a calma em momentos de desafio, digamos assim, tá? Em momentos onde a maioria tem desespero, onde a maioria entraria em desespero. Uma terceira característica que está um pouco relacionada com essa questão de intercorrências é ter um pensamento rápido, tá? Você tem que manter a calma em momentos de intercorrências, mas ao mesmo tempo você tem que pensar rápido. Por quê? Eu dei o exemplo aqui da perda do coto ovariano, né? Mas tem outras intercorrências que podem acontecer. A maioria está relacionada realmente com sangramentos, hemorragias, mas
Na maioria das vezes, algumas intercorrências, o veterinário, o cirurgião, ele tem que ter um pensamento rápido para ele conseguir reverter aquele problema de forma eficaz. E esse pensamento rápido, ele vai estar muito ligado com o quê? Com a característica de ser uma pessoa estudiosa, então ele armazenou muita coisa já no HD de teoria, com a prática, tá? Conforme vai ganhando prática, ganhando experiência, a gente vai vivendo muitas complicações, muitas intercorrências, então a gente vai sabendo lidar melhor com essas complicações, com essas intercorrências. E a gente acaba pensando mais rápido, por quê? Porque a gente já passou por aquilo algum outro momento da vida como cirurgião, tá? Então, se você está pensando em ser cirurgião, eu te pergunto se você tem essas 3 características. Você é estudioso? Você é uma pessoa que busca evoluir, que busca estar em constante aprendizado? Você tem o pensamento rápido, para agir rápido em momentos de desafio, em momentos de tensão? E a terceira característica, você consegue manter a calma em momentos de tensão, em momentos de desafios, de complicações? Reflete, pensa se você tem essas 3 características. Mas, Vete, eu não tô aqui falando que se você não tem essas características, você não pode ser cirurgião não, tá? Se você tem esse sonho, você pode desenvolver essas características. Como eu falei, eu não era calma não, gente. Não era não, ficava desesperada, morria de medo, ficava insegura com tudo. Então, se é o que você quer, se é o seu sonho, você consegue desenvolver essas características, tá? Só depende da sua força de vontade, do foco que você tem, do desejo que você tem em ser realmente um não cirurgião, tá? Então foca ali naquilo e, cara, mete bronca. Então, fechando esse conceito, né, do que é ser cirurgião, eu vou te falar a primeira coisa que eu aprendi nesses meus 5 anos de cirurgiã, atuando como cirurgiã, né? Primeiro de tudo, você acha que você vai ser cirurgião e vai só ali, ó, operar, é prática, é sangue, é órgãos, é reconstrutiva, é retalho. Não, Vete. A teoria, ela é muito importante. Vou te falar que sem ela, você não consegue fazer diversos procedimentos. E não só a teoria sobre a técnica cirúrgica em si, tá? Mas teoria de matérias básicas, como anatomia. O conhecimento anatômico, ele é extremamente importante para um bom cirurgião, tá? Então, se você quer ser um bom cirurgião, pega lá um livrinho de anatomia e revê a anatomia, tá? Sempre que você for fazer uma cirurgia, reveja a anatomia daquela região, daquele órgão, reveja a técnica cirúrgica, o que você pode ter de errado de acordo com a anatomia, tá? Então, estude teoria, não é só prática. A prática é importante? É, extremamente, não estou aqui falando que não é importante, tá? Mas a teoria, ela tem que ser levada a sério, Vete. Por conta disso tudo que eu te falei, lembra que você vai ter que acompanhar o paciente desde o pré-operatório até o acompanhamento pós-operatório? Se você não sabe a teoria daquela patologia clínica cirúrgica, como é que você vai fazer um bom acompanhamento pré-operatório, um bom acompanhamento pós-operatório? Como é que você vai saber as complicações que podem acontecer naquele procedimento? E não ficar ali encucando na mente. Ai, será que eu fiz alguma coisa errada? Será que essa complicação aí é um erro meu? Se você sabe a teoria, você vai ter ali certeza se aquela complicação é uma complicação normal de acontecer ou é uma complicação por erro seu, tá? E você também vai saber intervir e corrigir essa complicação, tá? Então a cirurgia, ela não é só prática, não é só colocar a mão na massa. Isso daí é a parte mais importante, eu diria que é muito importante, mas e é que a gente mais gosta, né, de mexer, fazer as coisas. Mas a teoria, Vete, ela é extremamente importante, tá? Não negligencie a teoria cirúrgica. Estude, conheça, porque é a primeira dica que eu te dou e ela tem que ser levada a sério. Segunda dica que eu vou te dar, Vete, a prática. A prática para o cirurgião, ela é fundamental, Vete, fundamental, tá? Por quê? Porque quando a gente estuda no livro, a gente estuda a teoria, a gente aprende a teoria, a gente vê as técnicas no livro, mas a maioria dos livros, eles são o quê? São esquemas. Por exemplo, a Fossum. Eu adoro o livro da Fossum, ela não tem cirurgias mais complexas, mas todas as cirurgias
creio que todas as cirurgias da rotina, ela tem ali. E os esquemas são ótimos esquemas, tá? Mas são desenhos, Vete. São desenhos e que você olha assim pro desenho, você tá estudando, né? Tá planejando, você olha assim, isso aqui, fácil. Aqui, ó, tirar de letra. E aí, quando você vai fazer na prática, não é bem assim, né, Vete? Por que que não é bem assim? Porque na prática você vai ter sangue, você vai ter anatomia alterada. Biologia não é matemática, Vete. Eu posso ter alterações anatômicas normais, né, no paciente. Eu tenho alterações anatômicas que foram causadas pela patologia que esse paciente tem, tá? Então, isso é extremamente importante, praticar. Uma coisa que eu me arrependo durante a minha residência foi de não ter praticado o suficiente. Mas a residência, ela é extremamente, ela suga muito a gente, né? Ela te suga ali até o último fio de cabelo. Você sai de lá assim, ó. Mas, enfim. Mas eu me arrependo de não ter praticado mais durante a residência. Ter aproveitado que eu estava em um ambiente universitário, onde tinham diversos corpos, diversos cadáveres que poderiam ser utilizados para estudo. Então eu me arrependo de não ter praticado mais em cadáver. Por que a prática em cadáver é tão importante? Porque nela você vai estar treinando o que você viu aqui no livro, no esquema do livro, você vai estar praticando em um animal, em um organismo realmente que não está vivo, não vai ter sangue, não vai ter pulsação, não vai ter chances de ter hemorragia, de ter complicações. Mas você já está fazendo ali num animal real, entendeu? Então isso te dá uma segurança maior do que você tem que fazer quando você chegar no animal vivo, quando você for fazer essa técnica realmente no animal vivo, tá? Então isso daí é extremamente importante. Se você tá no ambiente universitário, aproveita, Vete, aproveita. Seja a graduação, seja na residência, aproveita. Usa os cadáveres que tem na universidade, pede autorização do professor e vai treinando tudo que você acha que tem dificuldade, o que é mais rotineiro e que você acha que não tem segurança para fazer, treina, aproveite, tá? Se você não está no ambiente universitário, o que você pode fazer? Você pode, você trabalha em clínica, quando morrer algum paciente, quando algum paciente vier a óbito e aquele tutor não for querer levar o animal para casa, o corpo para casa, para enterrar, for deixar na clínica, você pode solicitar para esse tutor uma autorização para utilizar aquele corpo para estudo, tá? Então você pede autorização, não esqueça de pedir autorização, velho. Isso é extremamente importante, porque caso o tutor volte na clínica e queira o corpo do animal dele de volta e você entrega um corpo lá todo aberto e tudo mais, pode dar problema para você, tá? Então peça autorização, tenha tudo assinado em termos, tá? Mas é uma forma de você conseguir treinar, tá? Porque a prática é extremamente importante. Uma outra forma, se você faz cursos práticos, se você faz pós-graduação, utilize aquela parte do seu curso, da sua pós, de aula prática, para praticar realmente. Não fique enrolando, não fique conversando. Usa aquele cadáver para praticar. Usa o professor para tirar todas as suas dúvidas, tá, Vete? Pratica, 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 porque conforme você vai praticando, você vai ganhando confiança naquele procedimento e quanto mais você faz, mais confiança você ganha e menos erros você comete. Porque lá nas primeiras vezes você vai errar, você vai cometer um errinho ou outro e você vai parar e vai pensar, putz, errei nisso daqui, o que eu faço agora? E aí você vai refletir, vai ver o que você errou e vai conseguir corrigir o seu erro de forma muito mais fácil, tá? Então essas são as principais vantagens de praticar, tá? Ganhar confiança, aprender com os seus erros e a prática no cadáver que já te leva ao primeiro passo da conquista da sua confiança, tá? Depois disso vai ser a prática com animal vivo, tá? Coisa que eu aprendi como cirurgião. Mas antes de eu falar essa terceira dica, eu quero saber se você já se inscreveu aqui no canal, se você já ativou o sininho. Se você não se inscreveu, eu vou te dar 2 segundinhos para você se inscrever. Se inscreveu? Se inscreveu? Então tá. Então vamos lá. A terceira coisa que eu aprendi sendo cirurgião, o que foi?
Planejamento cirúrgico é tudo, Vete. Planejamento cirúrgico. Você tem uma cirurgia para fazer, seja a cirurgia, uma mastectomia, seja uma hepatectomia, não sei, tá? Planeje sua cirurgia. Planeje cada passo que você vai precisar fazer para aquela cirurgia, tá? Principalmente se for um procedimento que você nunca fez antes. Por exemplo, nas cirurgias reconstrutivas, eu vou falar das reconstrutivas porque é o que eu mais gosto de fazer. Tenha pelo menos em mente 3 opções de retalhos que você possa fazer naquela região. Por quê? Porque você pode planejar um retalho na sua mente, mas na hora de fazer ele não dá certo. E você tem que ter uma segunda opção, você tem que ter um plano B para conseguir ajeitar ali o que você está fazendo e a cirurgia sair do jeito certo, tá? Então, o planejamento cirúrgico ele é essencial, gente. Ele te dá maior confiança para realizar o procedimento. Ele faz com que você saiba como agir caso tenha alguma complicação inesperada, mas que não vai ser inesperada se você se planejou, tá? Se tiver alguma intercorrência. Então, o planejamento cirúrgico ele é fundamental. E quanto mais complexo for o procedimento cirúrgico, maior e melhor deve ser o seu planejamento cirúrgico. Combinado? Quarta coisa que eu aprendi como cirurgião. Se você vai fazer um procedimento que você nunca fez antes, treine antes desse procedimento, tá? Não deixe para treinar esse procedimento no animal vivo, porque você pode errar e os erros podem ser fatais, tá? Então, se você tem a oportunidade de treinar um procedimento que você nunca fez em um cadáver, treine antes de ir para o paciente vivo, tá? Treine antes de entrar no bloco cirúrgico com aquele paciente. Pega um cadáver, dá uma treinada, vê ali o que pode dar errado, junta com o planejamento cirúrgico, tá? Mas evite, sei que às vezes é complicado, mas evite treinar, né, com o paciente vivo. E caso não seja possível fazer esse treinamento com o cadáver antes, chame um cirurgião, um amigo seu que já fez aquele procedimento para fazer com você, tá? Para te auxiliar, para te dar uma orientação. Por quê, Vete? A gente está lidando com vidas e a gente não tem o direito de errar. Quer dizer, a gente tem o direito de errar, mas não erros que comprometam a vida desse paciente, tá bom? A gente está lidando com vidas, lembre-se sempre disso, tá bom? O paciente não é só um paciente, ele é o amor da vida de alguém. Então, busque errar o mínimo possível, combinado? E a quinta e última dica que eu vou te dar do que eu aprendi, né, nesses 5 anos como cirurgião é o quê? Vete, você não vai terminar sua pós, terminar sua residência e já entrar no mercado de trabalho atuando como cirurgião, tá? Não vai. Eu queria muito, queria. Mas quando eu terminei minha residência, eu precisei voltar para o Rio. Precisei não, né? Eu queria voltar para o Rio, não queria continuar morando onde eu estava. E quando eu voltei para o Rio, eu precisei voltar a fazer plantão. Por quê? Porque, se a gente for pensar, a cirurgia, a anestesia também, são as principais áreas da veterinária que mais ocorrem intercorrências, que mais ocorrem complicações, que mais tem problemas, seja pré, trans ou pós-operatório, tá, Vete? Então, você não consegue voltar, distribuir currículos por aí e, vou contratar essa daqui. Isso é muito difícil, tá, Vete? Por quê? Nenhum dono de clínica, ele vai te contratar só porque você tem um currículo muito bom, muito maravilhoso. Por quê? Porque ele não te conhece na prática, ele não sabe como você age em momentos de tensão, ele não sabe se você tem um pensamento rápido, se você consegue manter a calma, se você consegue resolver problemas, se você consegue lidar com complicações. Então, Vete, uma dica que eu te dou para melhorar essa questão faça contatos, tá? Conheça pessoas, conheça profissionais, cursos, congressos, palestras, faça networking. Por quê? Esse networking, ele faz com que você tenha conexões, que você conheça outros profissionais, sejam profissionais da sua área, da área que você quer trabalhar, profissionais da cirurgia, sejam outros profissionais de outras áreas, mas que sejam ligadas ali com a cirurgia, tá? E essas pessoas podem te indicar para alguma vaga de cirurgião e isso ajuda muito, porque entre ter uma folha de papel com um currículo excelente e uma indicação
de alguém que confia, de alguém que aquele dono de clínica confia, sobre um veterinário, uma indicação de um veterinário que aquele outro confia, é óbvio que ele vai contratar o que foi indicado, porque ele vai ter confiança naquela pessoa, tá, Vete? De novo, cirurgia é complicado, tem muita complicação, tem muita intercorrência, tá? Então, para alguém contratar um cirurgião, ele tem que estar ligado no que aquela pessoa realmente sabe ou não fazer, tá, Vete? Então, cara, desde a graduação, faz seu networking, conheça pessoas, faça estágio em vários lugares, isso abre portas, conheça diversos profissionais e mete escala nos estudos, tá? Eu, quando fiz a minha residência, quando eu formei, na verdade, né, eu saí da graduação e fui fazer plantão. Fiquei 1 ano trabalhando de plantão e aí eu passei na residência e aí eu fui lá para Campos dos Goytacazes, para o UENF, fazer a residência em clínica cirúrgica. Quando eu voltei para o Rio de Janeiro, que eu não queria continuar morando lá, eu tive que voltar a fazer plantão. Por quê? O plantão, ele é uma das formas de você ser conhecido naquele ambiente, tá? Normalmente ele é a porta de entrada para várias clínicas. E aí ali o dono ele vai te conhecendo, ele vai ganhando confiança no seu trabalho, ele vai te admirando e ele já sabendo que você tem uma residência, uma pós-graduação, cursos profissionalizantes na cirurgia, por exemplo, ele vai tender a abrir as portas para você. Entre contratar uma pessoa externa e te dar a oportunidade, ele vai preferir dar a oportunidade para você, que já está ali dentro, que ele já conhece, que já trabalha ali, tá? Então, o plantão, não rejeitem os plantões assim que terminar a residência ou uma pós, tá? Porque eles são muito úteis e são portas de entrada, tá? Um dos plantões que eu fazia era num lugar que eu poderia operar pacientes que eu atendesse, tá? Eu não era cirurgiã dali, mas se chegasse algum paciente, por exemplo, piometra, cesárea de emergência, tumor de mama que eu atendi, eu poderia operar esses pacientes, tá? Então, eu tinha essa possibilidade. Uma outra forma é você atender como domicílio, faz domicílio, que vez ou outra aparece uma consulta que vai virar uma cirurgia, tá? E aqui no Rio, tem a possibilidade de alugar centros cirúrgicos para fazer essas cirurgias, tá? Então, uma outra forma de você se inserir no mercado como cirurgião. Então, quando eu voltei, voltei a fazer plantão e eu fui diminuindo a carga horária de plantão conforme eu fui ganhando cirurgias volantes, ganhando indicações para operar em algumas clínicas. Quando eu consegui um emprego num hospital onde eu só operava, e agora como eu tô aonde eu tô, eu também só opero e tenho meus volantes, tá? E hoje em dia eu não faço mais plantão, ainda bem. Mas também nada impede, se algum dia na vida eu precisar voltar a fazer plantão, eu vou voltar a fazer plantão, tá? Mas não é aquilo que eu gosto. Mas, Vete, não descarte totalmente o plantão da sua vida, tá? Você não vai sair da residência, da sua pós, já trabalhando com cirurgia, tenha isso em mente, tá? As portas elas vão se abrindo aos poucos. Então, Vete, isso daqui era o que eu tinha pra falar pra vocês, tá? Essas 5 dicas... Eita, 5! Essas 5 dicas do que eu aprendi em 5 anos como cirurgião. Espero que tenha sido útil, tá? Uma mensagem que eu quero deixar pra vocês é aquela frase, famosa frase, né? Do neurocirurgião britânico Henry, que tem que estar muito claro na sua cabeça, tá? É preciso 3 meses para aprender a fazer uma cirurgia, 3 anos para saber quando fazê-la e 30 anos para saber quando não fazê-la, tá? É mais ou menos isso daí. Mas, Vete, é exatamente isso, tá? No começo você vai estar ali na sagaz, querendo operar tudo que chega. No primeiro ano da cirurgia eu queria operar tudo na residência. Mas, Vete, depois de um tempo você vai começando a pensar, aprendizado teórico, e você vai ver, não, esse paciente aqui é melhor não operar agora não. Vamos estabilizar, vamos melhorar tal coisa, vamos ver se a neoplasia diminui com um anti-inflamatório, não sei. Mas você vai aprendendo qual é o momento certo de intervir cirurgicamente, tá? A cirurgia, ela não é o ápice que vai curar tudo e todo mundo, tá bom? Tenham isso em mente. Não esquece de se inscrever no canal, clica aqui no curtir para que esse vídeo atinja o máximo de veterinários possíveis. Beijinhos!
e deixe seu comentário.